custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, nós estamos vendo aí as tentativas do governo de colocar na pauta a chamada reforma administrativa e, junto com isso, diversas matérias sendo veiculadas na mídia tradicional tratando do funcionalismo público e, na prática, demonizando o serviço público. Como é que você vê essa verdadeira campanha que a gente já vê sendo empreendida aí na mídia tradicional, ainda mais nesse momento de pandemia em que o serviço público é tão necessário, Patrícia? Pois é, Glauco, é isso. Esse ataque ao Estado e aos servidores públicos, ele não é novo. E neste momento específico, ele está diretamente relacionado ao compromisso do governo Bolsonaro Guedes em entregar aí a encomenda aos segmentos que os patrocina, né? E essa encomenda tem a ver com a privatização de todo o serviço público, ou seja, é levar ao máximo a transformação da educação, saúde, segurança em mercadoria, que somente quem tiver dinheiro vai poder acessar, vai poder comprar. Né? Não é por acaso que os meios de comunicação tradicionais, a TV Globo, por exemplo, destaca os estudos que cumprem esse papel, né? Para falar pouco, utiliza aí um estudo frágil e enganoso sobre os servidores públicos. Trata-se de garantir que as reformas neoliberais de ataque aos trabalhadores e aos serviços públicos avancem, porque tem aí uma disputa onde está colocado vamos dizer assim, uma postergação dessas reformas, dessas outras reformas liberais. Então, é para forçar aí que elas continuem. Para a gente entender melhor exatamente o que significa isso, mais do que entrar no desmonte dessas matérias, que eu vou falar só um pouquinho mais no final, eu queria lembrar aí que em 1989, o Collor conseguiu convencer a maioria dos eleitores que os problemas centrais do Brasil eram, vou colocar entre aspas, os servidores públicos marajás e os carros brasileiros verdadeiras carroças. Era então a narrativa da desqualificação do Estado e dos gastos públicos e da necessidade aí de uma abertura do mercado interno para a globalização. Bom, aí assim o Brasil, nos anos de 1990, escolheu se inserir no processo de globalização financeira sob a hegemonia do neoliberalismo. Aí o Fernando Henrique Cardoso, em seguida, deu continuidade e mais organização ao modelo neoliberal e ao seu discurso. Uma narrativa que apontava o Estado como sendo o maior responsável ou responsável direto pela inflação. E que a inflação era o maior problema a ser enfrentado. Portanto, o caminho seria o ajuste fiscal, cortando gastos do Estado, ou seja, a ideia do Estado mínimo. Para ter sucesso nessa narrativa, era fundamental diabolizar o Estado, como bem você falou. Então, a narrativa passa a ser de que o Estado é burocratizado, é ineficiente, é corrupto e que o servidor público é um privilegiado. Durante o período Lula e Dilma, o ataque ao Estado e aos servidores, ele ficou latente, mas ele não foi esquecido. Vamos lembrar que em 2006 houve uma tentativa de retomada desse discurso com o mensalão, e em 2013 esse discurso volta, ele emplaca, na verdade, ele reemplaca, na verdade, reforçada aí pela Lava Jato e, portanto, a criminalização do Estado, que é o tema central do neoliberalismo, voltando com muita força. Bom, a partir do golpe de 2016, com o Temer, o Brasil retoma de forma mais estrutural esse viés liberalizante do Estado, e todas as ações aí se orientam, então, no sentido de reduzir o papel do Estado em tudo, em toda a economia.
Bom, lembrando que esse governo do Temer foi extremamente eficiente, porque aprovou a emenda do teto de gastos lá em 2016, tá certo? E fez a reforma trabalhista na outra ponta. O governo Bolsonaro Guedes, eles buscam aprofundar esse desmonte, ou finalizar esse desmonte, começado lá com o Collor, né? E de novo eles voltam à mesma narrativa lá dos anos de 1990, ou seja, que os servidores públicos são privilegiados e que o Estado é uma máquina ineficiente e corrupta. Desmontar esse discurso de que os servidores são os vilões, ele não é difícil. Tem vários estudos, inclusive do próprio IPEA, mostrando, são dados oficiais, mostrando que, se forem olhados de forma honesta, de que isto não é verdadeiro. Então, vamos lá, só para finalizar, vou dar alguns números dessa, para fazer esse contraponto, né? De acordo com a PNAD contínua de 2019, os funcionários públicos, excetuando aí os militares, vamos lembrar que os militares no governo Bolsonaro Guedes têm sido beneficiados, né? Então, tirando os militares, eram aproximadamente 11 milhões, dos quais quase 60%, 59,3%, são servidores municipais. E a maioria deles eles estão na área da educação e da saúde. Então, nós estamos falando de professores, médicos, enfermeiros, agentes e assistentes de saúde. E no Executivo Municipal, a remuneração média foi de R$ 2.800. Bom, além de isso, é um dos elementos. É preciso a gente considerar que no setor público existe uma imensa heterogeneidade na remuneração, tanto entre as ocupações, como entre os diferentes entes federativos e poderes da União. Em 2018, metade dos funcionários públicos ganhava até 3 salários mínimos. Nós estamos falando aí de R$ 2.900, considerando o salário mínimo de 2018. Apenas 3% ganhava mais do que 20 salários mínimos, em torno aí de R$ 19.000. E esses 3% estão muito concentrados em algumas carreiras, geralmente aquelas carreiras típicas que não existe similar no mercado privado, né? Na iniciativa privada, nós estamos falando de desembargadores, procuradores, juízes. E tem mais um elemento que é muito interessante, que a discriminação de gênero, ela também acontece no setor público, mesmo tendo aí uma grande parte de servidoras mulheres, né? Elas são a maioria entre o funcionalismo público, mas a cada R$ 100 recebidos pelos funcionários públicos homens, as funcionárias públicas mulheres ganham 75. E isso tem a ver com as ocupações. E aí nós voltamos de novo à questão dessa... É inadequado comparar médias com o setor privado. Se você comparar ocupações, nós vamos ver que os médicos no setor público, as médicas, tem uma grande parte de médicas, elas ganham abaixo ou na mesma proporção do setor privado, em torno de R$ 9.000. E assim por diante nas várias ocupações, sendo que as ocupações básicas no serviço público se ganha menos, inclusive, do que na iniciativa privada. Por fim, acho que um último elemento que é importante destacar para desmontar esse discurso é de que sobre o inchaço da máquina, que também se fala muito, a máquina pública é muito inchada. Se a gente comparar o total de servidores públicos em relação ao total da população, nós temos aí que essa relação no Brasil é de 5,6%, e ela é inferior à média dos países da OCDE, que é de aproximadamente 10%. E se nós compararmos os últimos 30 anos, a proporção de funcionários públicos de 30 anos atrás, ela se mantém
comparando com a população, se mantém atualmente. Portanto, não houve um inchaço da máquina pública. E às vezes quando as pessoas veem, né, a questão do funcionalismo público, se esquecem do serviço que é prestado. Não, Patrícia, porque, por exemplo, nós temos aí a empresa de Tecnologia e Informações, a Dataprev, que entrou na fila de privatização, sofreu e ainda sofre um processo de desestruturação, e agora na pandemia muita gente pôde acompanhar o quão fundamental a Dataprev é justamente na organização ali do cadastro para concessão do auxílio emergencial. E antes nós tínhamos, aliás, isso é algo que a gente precisa checar hoje, qual é a situação, tínhamos uma fila muito grande de benefícios do INSS que não eram concedidos justamente por conta dessa desestruturação sofrida pela Dataprev, iniciada no governo Bolsonaro, no governo Temer, e continuada no governo Bolsonaro justamente para a privatização. Então, se a empresa estivesse funcionando como funcionava antes, não tivesse sofrido isso, provavelmente muitos dos erros, por exemplo, que aconteceram na concessão do auxílio emergencial, atrasos inclusive, não estariam acontecendo. Então é fundamental que as pessoas atentem para a importância do serviço público, Patrícia. Glauco, você está coberto de razão, é isso mesmo. E nós estamos falando do serviço da ponta. Os meios de comunicação gostam de falar do servidor público, aquela que é a menor parte, que é da elite, que ganham aquelas fortunas, inclusive somam os militares aí. E a grande maioria dos servidores públicos são aqueles que estão na ponta, o atendente ali do posto de saúde, o enfermeiro, a professora, o professor, e é disso que nós estamos falando, e é isso que se quer acabar. Quando se fala em desmonte, que precisa enxugar a máquina pública, está se falando que vai deixar de ter serviço público, e esse serviço vai ter que ser comprado, e aí só compra quem tiver dinheiro. E nós somos um país de baixíssima renda e que com a pandemia a questão da pobreza ela ficou escancarada e piorou muito. Então, defender os servidores públicos nesse momento é defender o serviço público, é defender o Estado brasileiro e a possibilidade de uma sociedade mais justa. Patrícia, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até mais, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.